à disposição aí. Então, eu vou iniciar aqui as explicações, né? E quem puder acompanhar pelo que eu mandei, facilita a vida de vocês. Mas, como eu disse, eu mandei pouca matéria, né? Eu mandei a classificação dos atos administrativos. Antes eu tinha falado da questão da convalidação do ato administrativo e dos vícios do ato administrativo, né? E nós vimos que em direito administrativo não há diferença entre ato nulo e anulável, como existe no direito civil, embora alguns autores, o professor Eli Lopes Meirelles, considere todos nulos, mas admite convalidação daqueles que comportem sem prejudicar direito de terceiro, né? Os outros autores, uns entendem que existe a divisão entre nulo e anulável, mas todos eles admitem, e esses também admitem, a convalidação dos anuláveis, né? Basicamente é isso. Então, aqueles que podem ser convalidados, geralmente tem a ver com algum defeito relacionado com o objeto. Aliás, o objeto nem pode ser convalidado, né? O que pode ser convalidado é o sujeito, né? A competência, se ela não for exclusiva, e também a forma quando ela não é exigida como requisito de validade do ato administrativo. Mas, nesses casos, se houver defeito, em regra pode haver convalidação. Apenas para puxar o fio da meada da matéria da aula anterior, né, que vocês já receberam, e como eu sempre falo e reitero, né, eu peço sempre que procurem ler, né? Alguns acho que já estão fazendo isso, e é muito bom que façam, mas a recomendação é sempre para que todos procurem ler toda a matéria que eu mandei para ficarem inteirados. E isso vai facilitar muito a resposta dos questionários que eu tenho mandado, né? Então, e é bom que vocês respondam todas as questões, ainda que eu só vá pedir 4, porque respondendo todas, primeiro, vocês estão aperfeiçoando o conhecimento de vocês, e segundo, vocês estarão preparados para responder essas 4 que eu vou mandar oportunamente, né? Então, é interessante que vocês leiam toda a matéria, né, como, aliás, nem poderia deixar de ser, e também porque, lendo, vocês podem levantar suas dúvidas. A Valdirene está dizendo aqui agora que também copiou até as questões. Isso é muito bom, né? Aí eu vou falar um pouquinho da matéria de hoje, depois eu vou me colocar à disposição para aqueles que quiserem tirar dúvidas e fazer algum comentário, né? Vamos dar início, então, à classificação dos atos administrativos. Classificar, eu sempre costumo dizer, quando eu inicio alguma classificação, eu lembro que como o próprio nome diz, separar por classes determinado instituto para facilitar o estudo, né? E é isso que a gente também faz quando estuda a classificação do ato administrativo. Existem vários critérios de classificação
de ato administrativo, alguns autores diversificam, alongam mais, mas nós vamos dar a classificação mais utilizada, mais útil, portanto, né? E aquela que é importante que vocês tenham e conheçam. Então, levando em conta esse critério, vamos dizer assim, nós vamos ver que a classificação que normalmente a doutrina faz dos atos administrativos, essa classificação é feita à luz de alguns critérios. Então, quanto ao destinatário, quanto ao alcance do ato, quanto ao objeto do ato, quanto ao regramento e quanto à formação. Então, é desses critérios de classificação que nós vamos nós vamos ater a esses critérios, né? E o primeiro que eu coloquei aí, que eu coloquei para vocês, é quanto ao destinatário. E no tocante ao destinatário, os atos administrativos podem ser gerais e individuais. Os atos gerais são aqueles que são dirigidos a pessoas indeterminadas, né? Eles são abstratos e buscam atingir todas as pessoas que se encontrem numa mesma situação. Então, eles têm, nesse aspecto, eles têm uma semelhança com a lei, né? Em razão da sua abstração, em razão de serem impessoais. Claro que semelhante à lei nesse aspecto, porque a gente já aprendeu que esses atos administrativos regulamentares, vamos dizer assim, eles servem para explicitar a lei, mas eles não podem inovar no mundo jurídico, não podem criar direitos e obrigações, né? Então, quando eu digo que eles são semelhantes à lei, eu estou me referindo ao fato de eles serem dirigidos a pessoas indeterminadas e serem realmente impessoais, né? Eles têm como características o fato de, primeiro, não podem ser atacados diretamente pelo administrado, nem pela via administrativa, nem pela via judicial. Eles podem ser atacados, sim, através da arguição de inconstitucionalidade, que está prevista lá no artigo 3 da Constituição Federal, né? Outra coisa é que eles podem ser revogados a qualquer momento, né, pela autoridade que editou o ato, e eles prevalecem sobre os atos individuais, né, esses atos normativos gerais. Então, eu até mencionei aí, estou falando do decreto, que é o regulamento, mas existem outros atos regulamentares, né, resoluções, portarias, instruções normativas, que são exemplos também de atos normativos gerais, né, desde que o conteúdo deles, como eu disse, seja abstrato, geral, impessoal, senão ele vai se classificar na outra categoria, que é de ato administrativo individual, né? Mas, então, é nesse sentido que essa classificação, né? Quanto aos atos individuais, são atos dirigidos a uma ou mais pessoas, mas essas todas determinadas, né? O exemplo que eu dei aí foi de um decreto que nomeia um servidor público, né, que ingressa no serviço público, ou vários servidores, mas discriminadamente, né, com a menção dos servidores que são alvo, que são objeto desse ato, desse decreto, ou dessa resolução, enfim, que faz a nomeação ou a admissão do servidor. Então, individual, dirigido a uma ou mais pessoas
discriminadas, gerais, dirigido a número indeterminado de pessoas que tenham a ver com o objeto daquele ato que foi praticado. Outro critério de classificação diz respeito ao alcance dos atos administrativos. E aí eles podem ser internos ou externos. Os internos, o próprio nome já diz, eles são exarados para produzir efeitos no interior das repartições, né? Isso devem, portanto, ser cumpridos, ser observados pelos servidores envolvidos naquele trabalho, naquele serviço ou naquela repartição. Porque ele é dirigido a servidores e a pessoas que compõem uma repartição administrativa, eles não precisam necessariamente ser publicados em órgão oficial. A publicidade pode se dar ou cientificando diretamente o próprio servidor envolvido, se for dirigido a um número restrito de servidores, ou através de... Essa publicação pode se dar também pela fixação do ato no quadro de avisos da repartição e outros critérios. Não que a publicação em órgão oficial seja proibida ou seja irregular, mas não é necessária, não é obrigatória, o ato produz seus efeitos com a própria publicação ou publicação em quadro interno ou cientificação pessoal desses servidores envolvidos. Então, sei lá, uma portaria, uma ordem de serviço que regulamente a tramitação de processos na repartição, ou o horário de funcionamento e assim por diante, para atingir os servidores, são exemplos de atos administrativos internos. Já os externos, eles são produzidos para que gerem efeitos para fora das repartições, né? Para outras pessoas, né, envolvidas com o ato que vai ser praticado. E, portanto, a publicação desses atos em órgão oficial é obrigatória para que possa serem levados a conhecimento de todas as pessoas e, com a publicidade, torná-los obrigatórios e torná-los, enfim, do conhecimento de todos a quem ele se dirija. Então, uma portaria que regulamenta, sei lá, a forma de pagamento de um determinado tributo ou a forma de obtenção de uma licença de funcionamento, enfim, ela deve ser publicada, deve ser dada ampla publicidade para que todos aqueles que tenham interesse nessa atividade possam verificar os requisitos e, se for o caso, cumpri-los para pleitear esse alvará, essa licença, né, que são os objetos desse exemplo que eu estou dando agora. Notem que tanto os atos internos como os externos dessa classificação que eu acabei de dar, eles podem ser enquadrados também na classificação anterior, dependendo do tipo de ato, ele pode ser geral ou individual, né? Apenas para a gente verificar que essas classificações não são estanques, né? O fato de se classificar à luz de um critério, o mesmo exemplo pode ser também utilizado para classificá-lo à luz de outro, né? Mas, prosseguindo ainda, um outro critério de classificação que eu coloquei aí para vocês é no que diz respeito a critério de objeto, né, no tocante ao objeto. Esses atos administrativos, no que diz respeito ao objeto, costuma-se classificá-los como atos de império, atos de gestão e atos de expediente.
Ato de império são atos de autoridade, né? A administração pública os pratica na qualidade de potestade pública, de autoridade, né? Portanto, ela é imposta de forma coercitiva, né? E essa imposição é fundada naquelas prerrogativas que eu já mencionei para vocês, oriundas do regime jurídico próprio do direito público e que é derrogatório do direito comum, né? É com base em ato de império que, por exemplo, a administração pública exerce o seu poder de polícia para poder regulamentar determinadas atividades, para poder punir quem descumpre regras relacionadas com essas atividades, para regular horário e forma de uso de determinados bens públicos, enfim. Ato de império, como o nome diz, é ato impositivo, né, que deve ser observado por todos. Então, como eu disse, né, geralmente praticado através do exercício do poder de polícia, e eu acho que até pus um exemplo aí de norma que estabeleça horário de funcionamento numa casa noturna, né, dizer que hora tem que fechar e outros requisitos para que ela possa funcionar. Então, esses são os atos de império. Atos de gestão são atos praticados, como o próprio nome diz, na gestão da atividade pública, na gestão da coisa pública, mas sem aquele conteúdo de autoridade, sem aquela imperatividade que é própria dos atos de império, e que tem a finalidade de gerir mesmo bens ou serviços, né? Existem, inclusive, autores que incluem os atos negociais nessa categoria. Atos negociais, nós vamos ver depois espécies de ato administrativo. Nós vamos ver que atos negociais são aqueles em que a administração pública participa dele numa relação quase que de igualdade com o administrado, no sentido de estabelecer obrigações para ele e se sujeitar também a algumas obrigações, né, como a concessão de uso de um bem público, a permissão de uso de um bem público, né? Nós vamos ver essas figuras, eu já falei delas anteriormente, mas nós vamos voltar a elas, mas nós vamos estudar esses atos negociais e outros quando estudarmos espécies de ato administrativo, que será nosso assunto seguinte, e que, como eu disse, eu não incluí na aula de hoje para não torná-la muito extensa. E, por fim, além dos atos de império e os atos de gestão, existem os atos de expediente, né, que não tem conteúdo negocial e muito menos impositivo, né? Eles são produzidos apenas com o intuito de impulsionar, de dar andamento a processos, expedientes e outros papéis que tramitam nas repartições públicas, mas sem conteúdo decisório, né? Então, são aqueles despachos, né? Encaminhe-se para tal repartição, para opinar, e outros dessa natureza. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estão conseguindo me ouvir, acompanhar? Respondam, por favor, para eu poder, porque às vezes o som sai, né? E eu penso que vocês estão ouvindo e eu estou falando sozinho, né? Então, estou vendo que a Valdirene já respondeu. A Gabriela, a Márcia, ótimo. Larissa também. Sara. A Ana também. E o Renato. Então, estão todos ouvindo, fico feliz com isso, tá?
hoje a aula está rendendo, né? Vocês me disseram que ontem estava um pouco difícil, mas ontem de manhã, porque ontem à noite eu consegui dar aula também. Mas, muito bom, vamos em frente, né? Então, à luz desse critério, né, do objeto, os atos administrativos podem ser de império, de gestão e de expediente, conforme eu acabei de explicar. É importante que eu diga também que essa classificação, alguns autores rejeitam ou acham que ela é ultrapassada, porque, primeiro, eles dizem que nem todo ato de gestão é ato sem conteúdo imperativo, né? Existem atos de gestão que também são praticados com a autoridade de administração pública e que, portanto, através do poder de império da administração pública. Então, essa classificação não seria perfeita. Mas nada em direito é absoluto, né? De qualquer forma, há autores que fazem essa crítica para, vamos dizer assim, mitigar o valor dessa classificação. E esses mesmos autores ainda acrescentam que, nos dias atuais, não justifica essa classificação, porque não existem mais as razões históricas que que deram ensejo a essa classificação, porque no passado, quando vigorava a irresponsabilidade do monarca, né, eu já falei disso para vocês anteriormente, né, vigorava aquela máxima, the king can do no wrong, o rei não erra, né, ou seja, o rei era absoluto, não se podia questionar as decisões do rei, do monarca, né, e na França também a mesma máxima, né, le roi ne peut mot faire, o rei não pode fazer mal, enfim, o rei era intocável, né, e só podia se responsabilizar a administração pública por atos de gestão. Então, dizem eles que, como hoje, né, no sistema democrático, de direito, etc., não tem mais sentido essa classificação que eu acabei de mencionar. Mas ela é bastante útil no dia a dia, ela é bastante não sei, mas muitas vezes ela é também pedida em concursos públicos, em exames de ordem, etc., ato de império e ato de gestão, até para que eventualmente se faça essa crítica que alguns autores fazem, né? Então é importante conhecer essa classificação, ato de império, de gestão e atos de expediente. Além desse critério, um outro que também é bastante útil é o do regramento, né? No tocante ao regramento, os atos podem ser vinculados e discricionários. Essa questão da vinculação e da discricionariedade, eu já falei dela para vocês em outras aulas, já falamos de poder discricionário e poder vinculado, ato administrativo agora discricionário, ato administrativo vinculado. E as definições lá do poder discricionário e vinculado e do ato administrativo vinculado e discricionário são as mesmas, né? Porque o poder vinculado se exterioriza através do ato administrativo vinculado, e o poder discricionário se manifesta através do ato administrativo discricionário. Então, relembrando, ato vinculado é o ato em que a lei é também chamado por isso mesmo de ato regrado, né? Porque a lei traz as regras e diz exatamente
como o administrador deve proceder naquela situação. Ele não tem liberdade alguma, né? Por exemplo, a pessoa que pretende um alvará de construção, a legislação vai dizer que requisitos ela deve apresentar para poder obter esse alvará de construção, né? Local, documentos que a pessoa tem que apresentar, etc. E desde que a pessoa preencha todos esses requisitos previstos na lei, não cabe à autoridade indagar de critério de conveniência e oportunidade, né? A lei diz, preenchidos tais requisitos, o alvará será deferido. Ao contrário senso, se não tiverem preenchidos, a decisão terá que ser de indeferimento. Mas a autoridade não tem outra alternativa diante do preenchimento dos requisitos legais, senão a deferir o ato. Por isso ele é chamado de vinculado ou regrado, né? Não há nenhuma liberdade para quem vai decidir a respeito daquilo. Já quando o ato é discricionário, a lei dá à autoridade uma amplitude maior para análise e decisão, né? E ela vai proferir sua decisão dentro das opções que a lei lhe oferece, ou dentro da liberdade que a lei lhe oferece, usando de critérios de conveniência e oportunidade, né? Que a gente vai ver também que esses critérios devem se basear naqueles princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, né? De forma que, por exemplo, a administração pública, o administrador, diante de um pedido de autorização de uso privativo de bem público, para a realização de uma festa, de uma passeata, ou para transporte de uma carga de dimensões exacerbadas, o administrador vai apreciar o pedido, examinar o local, verificar, de acordo com esses critérios de conveniência e oportunidade, se defere ou não horário que pode ser feito o funcionamento e assim por diante. A Valdirene pergunta, proporcionalidade e razoabilidade, né? Quer dizer, tem que ser essa conveniência e oportunidade, tem que levar em conta também que o ato no que diz respeito ao seu momento e à extensão desse ato, sejam razoáveis, né, e proporcionais. Então, dizia eu que a autoridade, ao apreciar um pedido de autorização para uso privativo de via pública, ela vai verificar critérios de conveniência, oportunidade, interferências no trânsito, interferência com outras pessoas, enfim, são critérios que o administrador vai levar em conta para deferir ou não. Vejam que nesse caso ele tem liberdade de deferir horário, deferir parcialmente, enfim, são critérios que a lei concede ao administrador no exercício do seu poder discricionário, né, neste caso. Também, quando o administrador vai exercer o seu poder disciplinar para punir algum funcionário, seu subordinado, ele pode lançar mão, ele haverá de lançar mão desse critério, né? A lei diz que, diante de uma falta cometida, o administrador pode aplicar pena de advertência, suspensão, até 90 dias, vamos dizer assim. Então, o administrador vai analisar o caso concreto, a gravidade da falta praticada e, usando desses critérios de conveniência e oportunidade, o administrador vai aplicar essa pena. Se ele entender que é uma falta leve, ele pode aplicar apenas uma advertência. Se ela tem uma certa gravidade, ele vai aplicar uma suspensão dosada dentro das possibilidades que a lei lhe permite, né? Suspensão por 30 dias, por 60, por 90. E, se a lei lhe permitir, também pode, na análise desse caso, entendendo que o ato é grave,
proferir uma decisão expulsiva, né, demitindo o funcionário. Via de regra, especialmente no que diz respeito a funcionário titular de cargo efetivo, a lei não dá essa possibilidade para as autoridades inferiores, como secretários e ministros, né? Esse ato, muitas vezes, é privativo do chefe de executivo, a pena expulsiva, por isso que eu não a mencionei. Em alguns casos é possível, mas não é sempre, então, por isso que eu não mencionei a expulsiva. Mas, de qualquer forma, advertência, suspensão por 15, 30, 90 dias, enfim, isso tudo sempre está dentro do critério de discricionariedade do administrador. Então, é outro exemplo de ato discricionário. E vejam, se diante de uma falta considerada leve, que estaria bem punida com uma advertência, o administrador aplicar uma pena de suspensão por 90 dias, ele descumpriu os critérios de razoabilidade e desproporcionalidade. Não é razoável, muito menos proporcional, punir um servidor que praticou um pequeno deslize com uma pena de suspensão tão exacerbada, né? Então é nesse sentido que ele deve observar esses critérios aí de razoabilidade e de proporcionalidade. Então, isso no que diz respeito aos chamados atos discricionários. Essa classificação, dentre todas que eu estou aqui expondo para vocês, é, sem dúvida, a mais importante de todas. Vocês vão ouvir falar e trabalhar com ato vinculado e ato discricionário ao longo de todo o curso e também na vida prática, naqueles que trabalham na administração pública, nos concursos públicos, no exame de ordem, enfim, essa distinção de ato discricionário e vinculado é extremamente importante em direito administrativo e vocês devem ter presente sempre essa diferença. Vocês vão ver, não faz parte da matéria que eu estou expondo agora, mas já em aula anterior eu mencionei isso para vocês, né? O ato discricionário, para ser retirado da sua vigência, ele é revogado. Ele não é anulado porque ele não é ilegal, ele é apenas se mostra conveniente e oportuno a retirada dele, né? Ou seja, o ato em si é inconveniente ou inoportuno. Então, a sua retirada se dá por revogação e não por anulação. Enquanto que o ato ilegal, aquele que desborda dos limites da discricionariedade e, portanto, se torna um ato arbitrário, ou quando ele é vinculado e a lei não é obedecida, então esse ato é ilegal, né? Então aí está se falando da legalidade e não apenas do mérito do ato administrativo. E quando ele é ilegal, ele é anulado e não revogado, né? A anulação pode ser proferida tanto pelo poder executivo, pela administração pública, usando o seu poder de autotutela, né? Então, o administrador reconhecendo uma ilegalidade de um ato, ele tem o poder-dever de anular esse ato, né? Nós vamos ver que em alguns casos, mesmo o ato ilegal, muitas vezes pode ser mantido, isso eu já falei em outras aulas, depois, se necessário, a gente pode voltar a essa explicação. Mas a regra é que o ato ilegal deve ser anulado de ofício pelo administrador público, né? A partir do momento que ele tome conhecimento da ilegalidade. E ele pode também ser anulado pelo Poder Judiciário, só que o Poder Judiciário tem que ser provocado para isso, né? Um ato, o Poder Judiciário não age de ofício, né? Ele, a jurisdição é inerte, né? Ela só funciona quando provocada. Então, alguém precisa arguir essa ilegalidade, submeter ao Poder Judiciário, e se ela existir, o Poder Judiciário pode anular. A administração pública não depende de provocação, né? Desde que o administrador tome conhecimento, seja por provocação ou não, né?
ele pode anular o ato administrativo. Já no tocante a mérito do ato, que diz respeito à questão do ato discricionário, né, e conveniência e oportunidade, só a administração pública pode revogar, né? Só o administrador pode aquilatar a questão da conveniência e oportunidade para desfazer o ato, e então aí sim ele pode revogá-lo usando desse critério. O Poder Judiciário jamais pode revogar ato administrativo, discricionário, revogar em geral, porque quando se fala em revogação, está se falando de ato discricionário, não se revoga ato ilegal, anula-se. Então, a revogação sempre pressupõe discricionariedade, mas o Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo, porque senão ele estaria se excluindo na atividade da administração pública, né? Seria a intervenção indevida de um poder judiciário no outro, que é o poder executivo, né? O juiz não pode dizer se tal ato é conveniente e oportuno para ser praticado naquele momento, de forma que o juiz, claro, se perguntar ato discricionário, o Poder Judiciário não pode intervir para desfazer o ato, pode se ele tiver ilegalidade, porque aí ele vai ser anulado pelo Poder Judiciário, mas jamais revogado, né? Se a autoridade desborda dos limites de discricionariedade que a lei lhe confere, ela descamba para a ilegalidade, né? O ato passa a ser arbitrário e, portanto, ilegal. E aí sim, o judiciário, se provocado, vai apreciar essa matéria e, se entender que desbordou dos limites da discricionariedade, ele vai anular esse ato, mas jamais ele irá revogar. O Poder Judiciário não revoga ato administrativo, né? Isso é privativo do Poder Executivo, porque é o administrador que pode avaliar os critérios de conveniência e oportunidade que a lei lhe permite utilizar tanto para praticar o ato como para desfazê-lo, né? Então, isso no tocante aos atos vinculados e discricionários. Na matéria que eu mandei hoje, eu apenas me reportei à explicação que foi dada anteriormente, porque tudo isso que eu disse já foi declinado em outras aulas, em aula anterior, né? Por isso eu só me limitei a remetê-los a essas explicações que foram dadas em aula anterior. Tudo bem quanto a essa explicação? Todo mundo entendeu? Tá? O som ainda está bem aí? Ok, o Robson e a Valdirene já responderam afirmativamente, e eu espero que outros também estejam ouvindo, né? Já tem outras manifestações aqui. Robson, Márcia, Ana, Terezinha, que bom, todos estão ouvindo, Renato, Gabriela. Então, e o Robson está gravando, obrigado, Robson, porque aí você pode passar isso para aqueles que eventualmente tenham tido dificuldade para entrar no sistema ou não estejam conseguindo ouvir, de forma que, então, aí todos terão acesso à aula de hoje, né? Então, já vimos também esse critério, né, no tocante ao regramento do ato administrativo, como eu disse, é talvez o mais importante de todos esses critérios de classificação que eu estou explicando hoje aí para vocês. Ainda também com relação à formação do ato, o ato pode ser simples, complexo e composto, né? Os atos simples são aqueles atos que dependem, né, da manifestação, da decisão de um só órgão, né? Seja ele unitário, né, formado por uma autoridade, seja ele colegiado, né, formado por vários, composto por vários componentes, é ótimo, né, que fica redundante, mas formado por vários componentes, não importa, mas a decisão
esse ato será simples, né, se a decisão for produzida por esse único órgão, unitário ou colegiado, né, não depende de complementação por outro órgão, nem de homologação, nem de ratificação, enfim. Então, o ato, né, de deliberação de uma comissão de licitação, por exemplo, a respeito da escolha do vencedor, é um ato unitário, embora seja um ato produzido por um colegiado, né, que são os membros dessa comissão. O ato de uma autoridade que defere ou indefere determinado pedido e que tem competência para essa decisão é também um ato individual, né? Um exemplo que eu dei aí também de ato simples, né? É um decreto, né, de declaração de utilidade pública, né? O chefe do executivo, seja municipal, estadual ou federal, é que tem competência para declarar a utilidade pública de um bem para efeito de desapropriação, né? E, portanto, é também um ato simples, porque não depende de complementação por outro órgão. Uma decisão, para dar outro exemplo de ato simples produzido por colegiado, né? Uma decisão do Tribunal de Impostos e Taxas. O Tribunal de Impostos e Taxas, ele recebe esse nome, mas ele não tem nada a ver com o Poder Judiciário, é um órgão da administração pública, né, no estado de São Paulo, é um órgão vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado e que aprecia pedidos, consultas, enfim, efetuadas pelos contribuintes e decide a respeito dessas consultas ou desses pedidos que sejam da sua competência. Então, por exemplo, um contribuinte tem dúvida lá a respeito de um tributo, se deve pagá-lo ou como ele deve declarar, enfim, ele submete essa sua dúvida ao tribunal, que vai proferir uma decisão, tem que ser feito assim ou assado, né? Esse órgão é um colegiado, é formado por contribuintes e por servidores da Secretaria, servidores do Estado, não necessariamente da Secretaria da Fazenda, mas tem que ser servidores do Estado e que tenham, enfim, experiência na matéria. Mas apenas para dar exemplo, porque eu não sei, acho que eu não usei esse exemplo aí na minha aula, né, na hora que eu dei, mas se eu usá-lo em outros momentos, vocês saberem que Tribunal de Impostos e Taxas não é órgão do Poder Judiciário, é órgão do Poder Executivo. Mas eu estou falando, na verdade, de ato simples, para dizer que ele pode ser produzido por uma única autoridade ou por um colegiado, e ele não deixará de ser ato simples, né? Já no tocante aos atos complexos, eles decorrem da manifestação de vários, ou pelo menos mais, de um ato, e a vontade, mais de um órgão, e a vontade manifestada nesses vários órgãos é que completa esse ato, né? O ato praticado individualmente por uma autoridade não o torna perfeito, ele depende da complementação pelo ato de outros servidores ou de outras autoridades. Eu já respondo a pergunta da Márcia, só completando aqui o que eu estou falando relativamente ao ato complexo, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aí, que é um exemplo bastante ilustrativo disso, né? A investidura de um servidor a um cargo público, ela depende da nomeação, que geralmente é feita pelo chefe do executivo, mas também depende depois do ato de posse do servidor. A posse é dada pelo chefe da repartição onde ele vai trabalhar e do início de exercício, né?
que é a prática de algum ato por esse servidor vinculada ao serviço que ele vai exercer. São esse complexo de atos é que vai completar a investidura do servidor, né? Então, por isso, esse ato é complexo. Respondendo à pergunta da Márcia, ela pergunta, pode ser como exemplo de concessão de aposentadoria do INSS, ato simples? Ela está dizendo também que está cortando. Que pena, Márcia, mas o Robson está gravando e vai colocar no YouTube também essa aula, né? Então, aquelas dificuldades que você tiver aí de entender, você vai poder depois rever e ouvir e aí, eventualmente, completar o que você não conseguiu ouvir, né? Mas o ato de aposentadoria do INSS é sim um ato simples, viu, Márcia? É uma autoridade do INSS que, diante da análise dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria, vai deferir esse pedido. E veja, é um ato vinculado também, né? Não depende de análise de conveniência e oportunidade. Preenchidos os requisitos, a autoridade competente tem que deferir. A Valdirene disse que vai sair e entrar novamente porque está cortando. Ok, Valdirene, tomara que você consiga voltar com um som melhor, né? O Robson está dizendo que está normal, Terezinha está dizendo que estava cortando, agora melhorou, e a Márcia agradeceu aí a explicação. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. A Valdirene disse que agora está ok o som, né? Que bom. Então, eu falei do ato simples, praticado por um único órgão, seja ele unitário ou colegiado. O complexo, o ato decorre da manifestação de vários órgãos, né, sejam unitários ou colegiados, mas são vários atos praticados que completam esse ato, né? O exemplo que eu dei aí da investidura do servidor é talvez o exemplo mais ilustrativo desses atos complexos. E os compostos, que são atos que também eles resultam da manifestação de um órgão, mas ele depende de manifestação anterior ou posterior de outro órgão, né? Então, geralmente, atos que dependem de homologação, de aprovação posterior ou de laudo técnico são compostos, né? Então, um exemplo que eu mencionei para vocês é da aposentadoria por invalidez, né? Essa decisão de concessão dessa aposentadoria depende de um ato anterior, que é um laudo técnico, né? Atestando a invalidez, atestando a incapacidade para o trabalho de quem pleiteia essa aposentadoria. Então, esses são os atos compostos, né? Também uma hipótese de manifestação posterior relacionada com esse ato é quando ele depende de homologação de autoridade superior, né? Então, quando vocês estudarem licitação, vocês vão ver que a decisão que escolhe, né, ou define quem é o primeiro colocado na licitação e que será, portanto, terá direito à contratação, essa decisão tem que ser submetida à homologação da autoridade superior, né? Então, a comissão de licitação decide, né, quanto ao vencedor e submete essa decisão à homologação do secretário de Estado ou da autoridade designada para esse fim, né? Então, é um exemplo de ato composto, depende de manifestação anterior ou posterior de outro órgão, como nos exemplos que eu acabei de mencionar. Então, isso com relação a essa classificação dos atos administrativos que eu mandei para vocês. Alguma dúvida?
A Márcia diz que não está conseguindo ouvir. A Valdirene diz que tirou a dúvida que ela tinha sobre ato vinculado e discricionário. A Márcia diz que agora está ouvindo, né? Então, eu pergunto novamente se tem alguma dúvida, né? E os demais que estão aí assistindo a aula também, manifestem as suas dúvidas, se as tiverem, né? A Valdirene pede desculpa pelos erros de digitação. Claro, Valdirene, já é difícil a gente digitar rapidamente, ainda exigir perfeição dessa digitação não teria cabimento, né? A Márcia diz que está tudo ok. O Robson caiu. Caiu, levanta, Robson. Não pode deixar a peteca cair, não. Ah, voltou, né, Robson? Ótimo. O Renato diz que está igual a ontem. Depois de 50 minutos começa a travar e falhar. O Renato, eu peço que vocês relatem isso para a coordenação, viu? Para eles aperfeiçoarem o sistema, né? Saber que até um certo ponto a coisa vai bem, depois começa a ficar meio difícil de vocês acompanharem, né? O sistema tem que ser aperfeiçoado para que a aula possa ser exposta e chegar até vocês direitinho, né? Então, eu já recomendei isso para os alunos da aula de ontem, que também alguns reclamaram da dificuldade de entrar no sistema ou de ouvir. Então, eu também recomendo isso para vocês, né? Comuniquem isso para a coordenação, que ela precisa saber como anda a coisa, né? Se está funcionando bem ou não. Então, essa é a minha sugestão. Com relação a Valdirene, né, diz que está sem óculos, e então ela aposentou os óculos e por isso está debitando a isso os erros de digitação, né? Mas se você consegue viver sem eles, ótimo, porque óculos é uma coisa que me mata, viu, Valdirene? Principalmente para leitura. A Terezinha diz que está ok, a Valdirene achou graça, a Terezinha também. Bom, eu estou à disposição para dúvidas, não só com relação à aula de hoje, que eu acabei de expor, mas também com relação a outras dúvidas que vocês possam ter, inclusive no tocante ao questionário que eu mandei, né? Esse questionário, eu não sei, que está na aula que eu mandei, eu estou com o computador aberto aqui para dar aula, não tenho acesso a essa matéria, que eu não tive o cuidado de imprimir, né? Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem que eu comente, eu peço que vocês coloquem qual é a pergunta, né? Infelizmente não tem ninguém no áudio aí que consegue falar, que é mais fácil e mais prático, né, para passar a pergunta, né? Mas agora está entrando a Ana aí, se a Ana consegue... Eu consigo. Professor, eu só tenho algumas dúvidas para tirar com o senhor, mas não é referente à matéria, porque a matéria em si eu acho que eu consegui entender sim. Eu só queria confirmar com o senhor em relação à aula da semana que vem, se a gente pode confirmar o mesmo horário, e perguntar sobre o nosso trabalho, se o senhor conseguiu, se o senhor consegue nos posicionar como que vai funcionar. Bem, acho que eu já falei para vocês com relação a esse trabalho, mas eu vou repetir, né? Com relação à aula, semana que vem, é a mesma coisa que hoje, né? O mesmo bate-dia, mesmo bate-horário e mesmo bate-canal, né? Apenas, infelizmente, o bate-canal não está muito bom, né? Está com falhas aí. Mas no mesmo quarta-feira que vem, no mesmo horário,
nós vamos ter aula novamente, vamos prosseguir com a matéria e também, talvez já na próxima aula, eu apresente as questões da prova. Como é que vai funcionar? Eu já falei isso, vou explicar novamente. Eu mandei vários questionários para vocês. Hoje mandei um, e nas aulas anteriores, algumas aulas anteriores, eu mandei outros, né? Acredito que já tenhamos aí por volta de mais de 15 questões, talvez umas 20, né, que eu mandei para vocês. Eu vou, dentre essas questões, eu vou pensar, vou destacar 4, e essas 4 que eu vou mencionar, talvez já na aula que vem, eu vou destacar quais delas serão as questões da prova. Então, eu vou dizer, sei lá, ou eu vou colocar a questão 1 da aula do dia tal, a questão, sei lá, 5 da aula do dia X, a questão 3 da aula do dia Y, e assim por diante. Ou eu vou reproduzir essas questões, né, para não haver dúvidas. E essas serão as questões da prova de vocês. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão receber essas questões, quer dizer, vão destacá-las também desses questionários que eu mandei, e que eu suponho que vocês já tenham respondido ou tentado responder todas essas questões, até para aperfeiçoamento de aprendizado, mas então vocês vão vão pegar essas 4, vão separá-las, vão respondê-las individualmente e vão encaminhá-las para o e-mail da representante de vocês. A Amanda tem repassado as aulas para vocês, não, Ana? Tem, professor, tem sim. Então, ela com certeza vai também nos fazer esse favor de receber essas respostas que vocês vão preparar, e ela vai repassar essas respostas para mim. Então, se eu marcar, por exemplo, nossa próxima aula é dia 6. Acho que é dia 6, né? Se eu marcar para vocês me mandarem essas respostas na semana seguinte... Dia 14? 13, né? Se dia 6 é quarta-feira que vem, dia 13 tá. É a outra quarta. Então, se eu marcar para vocês mandarem na outra quarta as respostas, na verdade, eu vou, para vocês, o prazo será dia 12, terça, para vocês passarem para a Amanda, para que ela tenha um dia para recolher tudo isso e repassar no meu e-mail, né? Então, eu vou pedir, na aula que vem eu vou dizer exatamente se vai ser para o dia 13 e se eu já vou mandar as questões nesse momento. Então, é assim que vocês vão fazer essa prova. Vocês vão mandar para mim essas 4 questões, eu vou corrigir essas 4 questões de todo mundo e vou aplicar a nota. Eu falei que vocês devem responder individualmente, para que vocês não caiam na tentação de compartilhar as respostas, porque se compartilharem, pela leitura aqui eu vou perceber, e aí eu compartilho a nota também, né? Se tiverem 10 iguais ou muito parecidas, a nota será dividida por 10, se for 5, 5, se for 2, 2. Então, estou dizendo isso para que todos façam com a sua redação, com a sua, tentando expor o entendimento que tiveram da pergunta individualmente, que é isso que vai valer, né? É nisso que eu vou dar valor, porque a prova, diante das aulas que eu mandei, das questões prévias que eu também já mandei, e das quais vão sair as questões da prova, vai ficar muito fácil, né? E é uma forma de todo mundo poder ter uma boa nota, até porque, nesse momento, com todas essas dificuldades, nem seria razoável exigir, fazer uma prova muito exigente. Mas isso também não quer dizer que o aluno que não tenha o cuidado de fazer, de elaborar suas respostas individualmente e procurar respondê-la de forma correta, não corra o risco de ir mal na prova, né? Porque se apesar de todas essas facilidades o aluno responder totalmente errado ou se basear em resposta de outro para tentar obter nota, esse aluno evidentemente não merece essa
esse cuidado que eu pretendo ter de procurar dar uma nota razoavelmente boa a todos em razão dessas dificuldades nossas, né? Ou seja, a dificuldade não é para facilitar algum tipo digamos, expediente ou de manobra para tirar nota sem se esforçar, né? A facilidade é para reconhecer o esforço de vocês, inclusive para conseguir assistir a aula diante dessa dificuldade toda. Mas, tendo atenção a tudo isso que eu acabei de mencionar, a tendência é que todos possam ter uma boa nota. E sempre lembrando que vocês têm que aproveitar tudo isso que eu mando, porque isso é matéria para vocês usarem em exame de ordem, concurso, e, portanto, devem ler, se inteirar, aprender, tirar as dúvidas e aproveitar. Não sei se me fiz claro para você, Ana, deu para entender, e os outros também, no que diz respeito à avaliação que a gente vai fazer? Eu sim, professor. É que tem muita gente que manda mensagem para os outros perguntando e aí acaba que a pessoa confunde a gente, né? Mas tá tudo certo agora, pode deixar que eu repasso. Só mais uma coisa, professor. Em relação ao questionário da aula 6, a gente ainda não conseguiu captar a ideia da questão número 4. A Carol até colocou aí no chat para o senhor para poder reexplicar para a gente, por favor. Ok, deixa eu ler aqui. Os atos dos dirigentes das empresas públicas e das sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público, que se entenda terem ferido direitos de um particular, podem ser impugnados por mandado de segurança, e o dos dirigentes das exploradoras de atividade econômica. Bom, antes de dar essa resposta, Ana, eu peço, com relação a essa exposição que eu fiz, de como será a nossa prova, que você repasse essas informações aos demais, porque realmente, apesar de eu achar que quando eu dou essa explicação eu estou sendo claro, essas dúvidas, ou porque alguns não assistem aula e apenas ouvem falar alguma coisa e não entendem o negócio direito, ou sei lá eu por quê, mas o fato é que outros alunos já manifestaram. Alguns eu entendo perfeitamente por que tiveram dúvida. Felizmente não é da turma da manhã, isso não aconteceu com ninguém da turma da manhã. Mas a turma da noite tem alunos, né, que não assistem aula, não prestam atenção, ouve o galo cantar não sei aonde, e aí vem uns absurdos, né? Um deles me mandou o questionário inteiro respondido, claro que eu nem abri, nem olhei, não é isso que eu pedi, não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele procure responder tudo, se for o caso, compareça à aula para tirar as dúvidas e me responda como prova só as questões que eu mandar para ele na data específica. Então, a única resposta que eu dei para ele é para procurar representante dele e esclarecer como é que será essa prova, né? E as dúvidas das questões que ele respondeu, que ele tire no momento da aula aqui, como vocês estão fazendo, né? Mas ele era aluno da noite. Um outro também pediu se eu podia mandar tudo para ele de novo, porque ele não foi na aula. Ora, pegue com a representante ou compareça à aula, né? Tem nego que não realmente acha que essa quarentena é férias, né? Então o cara quer depois voltar, chega atrasado e ainda sentar na janelinha. Não dá, né? Isso também é muita folga, né? Então, mas não é o caso de vocês. Estou apenas dizendo isso para dizer que os alunos não têm a menor ideia de como será a prova, porque eles também simplesmente não manifestaram interesse no momento oportuno e agora, na hora do desespero, querem resolver o problema de qualquer maneira, né? Até prazo de entrega, teve um que já tinha dito que eu já tinha marcado, que estava mandando porque estava em cima da hora, quando eu nem sequer prazo tinha marcado. Então agora, por favor, pelo menos com relação à sua turma, você repasse todas essas informações que eu dei para que eles não tenham mais esse equívoco e para que ninguém fique sem nota por não ter entendido o que eu estou falando agora, né, e que eu vou passar mais adiante. Então, por favor, Ana, faça essa gentileza, né, de reforçar tudo isso para os seus colegas aí.
Obrigada. Então, vamos à resposta, né, da pergunta que a Carol aqui parece que mandou. Então, vou reler aqui. Os atos dos dirigentes das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público que se entendam ter inferido os direitos de um particular podem ser impugnados por mandado de segurança, e os atos dos dirigentes das exploradoras de atividade econômica. Então, eu outro dia dei essa explicação e vou reiterar. Vocês sabem que essas empresas públicas e sociedades de economia mista, a criação delas pela administração pública pode ser com a finalidade de prestar serviço público, como é o caso da Sabesp, por exemplo, ou para explorar atividade econômica, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo. Essas entidades, quando são criadas para explorar atividade econômica, a Constituição Federal, lá no artigo 173, diz que essas entidades só podem ser criadas para explorar atividade econômica por imperativos da segurança nacional ou por o que se deduz também do dispositivo constitucional é que ela pode ser criada também quando for para suprir deficiência do mercado, né? Áreas reservadas, em princípio, à iniciativa privada, mas que não estejam sendo exploradas e não estejam sendo cumpridas adequadamente para suprir a necessidade do mercado. Então, nesses casos, a administração pública está autorizada a criar essas entidades para explorar a atividade econômica. Essas entidades, seja a sociedade de economia mista ou empresa pública, quando prestam serviço público, como o próprio nome já está sugerindo, elas estão executando um serviço, né, de interesse coletivo e considerado serviço público, e, portanto, os seus dirigentes praticam atos de autoridade, já que eles sempre tomam decisões na qualidade de autoridades, né? Já quando se trata de essas entidades criadas para explorar a atividade econômica, elas atuam no mercado em igualdade, digamos assim, com as demais empresas privadas que atuam nessa mesma área de atividade, né? Então, ela não pode ter privilégios concedidos em razão do fato de pertencerem ao público, no que diz respeito à imunidade tributária, por exemplo, senão ela ficaria numa situação privilegiada em relação às empresas privadas e faria uma concorrência desleal. E a Constituição Federal, ainda no artigo 173, manda que essas entidades, elas têm o tratamento idêntico das empresas privadas, no que diz respeito a obrigações civis, comerciais, com relação a trabalhistas, etc. Entretanto, em alguns casos, embora elas atuem em regime de igualdade com as empresas privadas, para não fazer essa concorrência que eu acabei de mencionar, em alguns aspectos não é possível escapar do regime de direito público que envolve a atividade dessas entidades. Então, por exemplo, ela tem igualdade com as demais empresas privadas no tocante às obrigações civis e comerciais. No entanto, uma empresa pública ou sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, ela não pode adquirir bens ou contratar serviços sem licitação, né? Claro que a atividade fim, ninguém está dizendo que a Petrobras precisa fazer licitação para vender gasolina, né, para os usuários, claro que não. Mas para comprar insumos para o seu funcionamento, ela precisa fazer licitação. A empresa privada não, então, em alguns aspectos, o regime de direito público é inderrogável, né? Mas, bem, eu estou dizendo tudo isso para explicar o que são
sociedades de economia mista, empresas públicas, prestadores de serviço público e exploradoras de atividade econômica. Outra coisa que vocês precisam saber, e aí a questão é de processo civil. Alguns já me disseram que vocês não tiveram ou não lembram da matéria que tiveram em processo civil, com relação a saber o que é mandado de segurança, né? E o mandado de segurança é um remédio que se costuma chamar de remédio heróico, né? Que o particular pode lançar mão para impugnar ato de autoridade pública que fira direito líquido e certo desse administrado, né? E vocês têm noção de mandado de segurança? Vocês tiveram isso? Eu acho que já perguntei outro dia, mas não lembro se foi para a turma da noite ou para vocês. Mas já perguntou e teve alguma... Eu mesma respondi que a turma da manhã não chegou a ter mandado de segurança. A gente chegou a ver alguma coisa inconstitucional, mas não em processo civil. Bom, então também não sei se é inconstitucional, no programa constitucional que vocês tinham que ver, mas enfim. O mandado de segurança é uma ação chamada mandamental, é uma ação sumaríssima, vamos dizer assim, não usa esse termo como técnico de procedimento sumário, não é nada disso, né? Estou apenas dizendo que ela é sumaríssima no sentido de que ela é extremamente célere, né? E só pode ser utilizada pelo particular, ou, enfim, mesmo por pessoa pública contra ato de outra pessoa pública, se isso ocorrer, mas, enfim, para impugnar direito líquido e certo que foi desrespeitado por autoridade pública, né? Ela é extremamente célere, primeiro porque ela, como só pode ser utilizado para impugnar direito líquido e certo, ela não tem a fase de dilação probatória. A prova é pré-constituída. O particular que quer impetrar mandado de segurança porque entende que teve um direito seu subjetivo ferido pela autoridade, ele impetra o mandado de segurança e já apresenta a prova do seu direito, né? E o juiz, então, ao receber a inicial, ele vai apreciar, vai pedir informações, para a autoridade impetrada, né, a autoridade contra quem se impetrou o mandado de segurança. Essa autoridade informa, né, por que ela praticou o ato dessa ou daquela maneira, e o juiz, com base nessas informações, ele ouve o Ministério Público e decide imediatamente, concedendo a segurança e, portanto, desfazendo o ato supostamente ilegal, ou negando a segurança se entender que a decisão da autoridade estava correta. Ele não comporta dilação probatória. Se, ao apreciar o pedido, o juiz entender que seja necessária a produção de provas, ele julga o autor dessa ação carecedor de ação e o manda para as vias ordinárias. Ele vai ter que entrar com uma outra ação onde é possível produzir prova. Então, isso para vocês entenderem no que consiste essa ação chamada mandado de segurança. E mandado de segurança, para efeito da pergunta que eu fiz, o que vocês devem saber é que o mandado de segurança só cabe para ato de autoridade. Então, daí a minha pergunta, né, de saber se dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista, prestador de serviço público, os atos dele que se entendam ferirem direitos de administrados, se podem ser impugnados, direito líquido e certo, né? Se podem ser impugnados por mandado de segurança, e a mesma pergunta com relação aos dirigentes de atividade dessas entidades que explorem atividade econômica. Entendeu agora? Entenderam ou não? A Ana consegue falar comigo ainda? Me ouviu? Consigo, professora. Eu estava fazendo pequenas anotações para montar a resposta. Agora eu acho que eu entendi, sim. Se caso eu tenha mais alguma dúvida, o senhor me perdoa, mas acho que eu pergunto de novo. Não tem problema. Agora, eu não vou
Em alguns casos eu acabo respondendo integralmente, mas tanto quanto possível, eu não procuro não responder, mas encaminhar a resposta. Ontem, na aula que eu dei, era direito civil, mas enfim, não importa, também tem questionários, e eu disse para os alunos o que eu vou dizer agora, né? Eu vou, no tocante a essas respostas, vou encaminhá-los, eu vou ensiná-los a pescar, mas não vou dar o peixe na mão, né? Porque senão vocês não aprendem, vocês apenas copiam a resposta, né? Fica muito fácil, né? Então, com os elementos que eu passei agora, e se vocês entenderam, eu já falei, né, que a exploradora de atividade econômica, ela atua no mercado em igualdade de condições com os outros particulares, mas tem atos que não tem jeito, tem que ser atos praticados de acordo com o regime de direito público, né? Então, o dirigente, sei lá, do Banco do Brasil, quando nega um empréstimo para um cliente, ele está agindo como gerente do Bradesco, do Itaú, como qualquer outro, né? E vendo os interesses do banco, a idoneidade financeira do cliente, enfim, são critérios que ele usa, todas as entidades financeiras aí utilizam. Agora, quando esse mesmo dirigente aprecia uma licitação para decidir quem ele vai contratar para prestar um serviço lá para o banco, uma reforma de um edifício, coisa parecida, nesse ato de apreciar a licitação, ele vai proferir decisões que não são iguais à do dirigente do banco do Bradesco, do Itaú, né? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês apreciem essas questões, essa questão que eu formulei e me respondam de acordo com o que eu pedi aí. Ok? Acho que agora quase que eu dei o peixe na mão de vocês, né? Eu só botei ele na água de novo para você jogar a varinha lá dentro e pegar, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu acho que não, professor. Acho que agora está tudo certo. Caso ao decorrer da semana a gente tenha mais alguma dúvida, a gente pode postar aqui na página do tutor e aí o senhor responde para a gente? Eu prefiro que vocês mandem pela representante, porque eu não abro todos os dias o tutor, e quando abro na sala de aula que eu vou lecionar, né? Então eu posso não ver essas indagações e acabo não respondendo porque não vi e não porque não quis, né? Mas formulem, a próxima aula ainda é tempo de eu responder, né? Releiam o questionário, procurem responder todas as questões, e aquelas que se mostrarem mais complexas, como essa que vocês trouxeram agora, vocês anotem como fizeram com essa e me tragam, né? Então, se no decorrer da semana me chegar alguma e eu conseguir visualizar, eu respondo imediatamente. Mas talvez seja mais certo, vamos dizer assim, que a gente discuta na próxima aula, porque aí não tem perigo de eu não ver, né? Vocês aproveitam na aula e tiram essas dúvidas, né? Sim, verdade. Então isso vale para você e para os demais, né? De forma que assim a gente consegue resolver isso e vocês ainda vão ter tempo de depois estudarem as questões cujos esclarecimentos eu der na próxima aula, há tempo de responder quando eu destacar as perguntas que eu quero, né? A Valdirene fala aqui que o Newton, a Rosana e a Beth montaram grupos de WhatsApp. Eu confesso que eu não sou muito bom nessas coisas,
e acabo não conseguindo me dar muito bem. Por isso que eu fico com o Kitutor aqui mesmo, apesar das limitações. Mas eu passei, se não passei, eu vou passar ou para a Valdirene, para representante de vocês também, o meu WhatsApp. Vocês podem falar comigo por lá, mas essas questões eu prefiro resolver por aqui mesmo, né? Eu não consigo ter assim essa facilidade com o WhatsApp e tal, e, e acaba não funcionando muito bem comigo. Mas para se comunicar comigo, eu vou, se eu ainda não passei, vou passar, vou até depois dou um oizinho aí para a Valdirene, que ela me deixou o contato dela, e a gente pode se falar. Professor, é muito bom a gente ter o contato do senhor Sim e não só a Amanda, porque igual ontem aconteceu com o professor Levi, a gente não conseguia entrar em contato com ele e acabou que a gente não conseguiu confirmar algumas informações. Então, é muito bom. E se o senhor não tem facilidade com o grupo no WhatsApp, não tem problema. A gente continua anotando e conversando com o senhor pela sala virtual, sem problema nenhum. Ok, Ana, eu agradeço a sua compreensão e o seu empenho aí para acompanhar por aqui, né? Mas eu vou passar assim, eu achei até que já tinha passado, porque todos os representantes têm o meu WhatsApp e a gente conversa muito, eu ligo às vezes no dia da aula para falar, olha, já pus aí na plataforma, também mandei para o seu e-mail e tal. Eu converso com todos, não sei por que se eu não passei, não sei por quê, como a Amanda, que é a representante de vocês, não frequentava as aulas, porque ela acho que estava estudando para o exame de ordem, essa coisa toda, o meu contato com ela acho que ficou mais restrito, né? Mas outro dia até a Valdirene me passou o contato dela e de um outro colega de vocês, que acho que é o Rilmar, né? Mas eu passo para a Valdirene, se for o caso, e ela vai conversando comigo, né? E agora essas dúvidas eu prefiro tirar mesmo na aula, né? Ela pode falar comigo para saber se eu vou dar aula, como é que vai ser a aula, enfim, né? Mas as dúvidas e a exposição da matéria eu prefiro fazer por aqui, porque assim tem dia e horário certo, onde todos estão presentes, e portanto, a aula vai para todos que tiverem acesso, e os que não tiverem, alguém sempre grava e repassa, assim ninguém fica privado da matéria, da aula e nem das respostas. Ok? Ok, professor. A Valdirene está dizendo que a Ana, que é você, e o Robson têm ajudado muito no grupo. E eu sei disso, né? Eu tenho visto essa boa vontade, esse empenho e essa colaboração mútua aí que vocês têm, né? Uma prova de coleguismo muito bacana, e que nessa hora tem que ser assim mesmo, porque as limitações daqui do sistema e essa situação nossa, que é terrível, né? De ficar preso em casa assistindo aula, e eu dando aula dessa forma, tão falando aqui com uma tela, né? Não é legal para mim, imagino que não seja legal para vocês. Mas se Deus quiser, vai passar logo, a gente vai voltar para a aula presencial e vocês vão conseguir completar o curso de vocês a vivo, a cores e olhando um no olho do outro, se Deus quiser, viu? Mas se vocês têm mais dúvidas, eu ainda estou à disposição. O Robinson já disse que está satisfeito, mais nada, né? Os outros, parece que tem alguém digitando, a Márcia. Diz que está tudo ok.